Hoje nós estamos começando o mês e nós vamos começar abordando esse tema, mordomia do tempo. Eu gostaria de começar falando sobre aquele texto que é muito conhecido, de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Vocês conhecem essa história? Fala sobre a parábola dos talentos. E aqui diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a palavra de Deus diz, é Jesus contando essa parábola, dizendo que um homem muito rico, ele se ausenta da sua terra, mas antes de se ausentar, ele chama seus servos, e para cada um, ele dá alguns talentos. Para o primeiro, ele dá 5 talentos, para o segundo, ele dá 2 talentos, e para o terceiro, ele dá 1 talento. E indo embora, aquele que tinha 5 talentos rapidamente sai, começa a trabalhar aqueles talentos e multiplica aqueles talentos. O que tinha 2 recebeu 2 da mesma forma, mas o que tinha 1 talento recebeu 1 talento, ele enterra aquele talento. Passado um tempo, aquele homem rico volta e ele chama os seus servos. E aquele que tinha 5 talentos logo chega perante aquele senhor rico, e fala assim: olha, o senhor me deu 5 talentos, eu fui, trabalhei, produzi, e aqui estão mais 5 talentos. Então aquele homem rico, ele pega aqueles talentos e fala: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do meu reino. O que tinha 2, da mesma forma: Senhor, o senhor me deu 2 talentos, aqui estão mais 2 talentos. E aquele homem rico vira para ele e fala assim: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do meu reino. Mas o que tinha 1 chega desconfiado, envergonhado, com o talento todo amassado, sujo. E ele chega para aquele homem e fala: Senhor, eu conheço a tua fama, eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não ceifa, eu conheço a sua fama, eu tive muito medo. Por isso eu enterrei o talento, mas está aqui o talento que o Senhor me deu. Então aquele homem muito rico, ele pega aquele talento e fala assim: você sabe quem eu sou, você sabe da minha fama. Antes você tivesse deixado nas mãos de banqueiros, pelo menos eu teria os juros. Você foi um servo infiel. Então ele pega, tira aquele talento daquele homem, daquele servo, dá ao que tinha 10 talentos, e ele diz assim: porque a todo o que tem, lhe será dado, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, irmãos, esse talento a qual essa parábola se refere, não é o talento que a gente conhece, talento da música, talento da fala, do esporte. Não, talento naquela época era a moeda daquela época, que era uma moeda valiosa. E aqui eu quero trazer essa reflexão ligada ao tema do nosso mês, mordomia do tempo. Você já deve ter ouvido em algum momento essa frase, que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Os americanos costumam dizer que time is money. Tempo é dinheiro. Lá nos Estados Unidos tem essa cultura, eles não perdem tempo. Eles almoçam na estação de trabalho, porque tempo é dinheiro. Esses dias eu ouvi uma entrevista com uma psicóloga muito interessante. Ela falava num programa ali, e tinham alguns entrevistados, tinha a plateia, e ela falou assim: olha, quem aqui gostaria de receber, eu não lembro a quantia mais ou menos, mas era algo bem grande, quem aqui gostaria de receber 100 milhões de reais? E o povo ficou alvoroçado. Todo mundo levantando a mão: eu gostaria, e alguns já falando o que faria com 100 milhões, o que faria com aquele dinheiro todo. Aí depois ela falou assim: só que tem um porém, aquele que pegar os 100 milhões,
tem apenas 24 horas para viver. Depois disso, acabou a vida. Aquela euforia acabou. Ninguém mais queria aqueles 100 milhões. Talvez ali tinham pessoas que, talvez durante toda a sua vida, não conseguiriam aquela quantia de dinheiro que aquela mulher estava oferecendo. Mas o fato é que eles trocavam toda aquela quantia pelo restante de tempo que ainda existiria. Ou seja, o tempo é algo muito valioso. Mais valioso do que o dólar, mais valioso do que o euro, mais valioso do que qualquer outra moeda, o tempo é precioso. E no domingo passado, pela manhã, quem esteve aqui, eu estava falando sobre os planos de Deus, os projetos que Deus tem para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua. E eu dizia que os planos, antes mesmo de nós sermos gerados no ventre das nossas mães, Deus já tinha sonhado comigo e com você. Deus já tinha planos e propósitos para a minha e para a sua vida. Ou seja, antes mesmo de nós nascermos, Deus já determinou o tempo que nós vamos viver aqui na terra. Deus tem para nós já o nosso dia de nascimento e o nosso dia de morte. Já está determinado. Lá em Jó, capítulo 14, versículo 5, diz: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Mateus 6, 27 diz assim: quem de Deus, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida. Ou seja, nós não temos como controlar o tempo. Deus já determinou o nosso dia de viver e o nosso dia de morrer. Como dizia minha avó, Dona Ruth, alguns de vocês se lembram dela? Ela sempre dizia assim: ninguém é peru para morrer de véspera. Ou seja, Deus já determinou nosso dia de viver e o nosso dia de morrer. Quando você vai a um cemitério, você vê na lápide, que toda lápide tem um começo e um fim. Alguns a Deus deu a oportunidade de 90 anos, a outros 80, 70, 50, 40, 10, mas a todos Deus tem um propósito. O pastor Celso dizia aqui no domingo passado, à noite, que ele ia chegar até os 100 anos, amém? Então está na metade do caminho aí, né? Está orando por isso, amém, amém. Todos nós temos o nosso dia de nascer e o nosso dia de morrer. Todos nós somos mordomos do tempo que Deus nos deu. Deus nos deu a moeda mais preciosa que existe. A pergunta é: eu tenho sido um bom mordomo? Como que eu tenho investido essa moeda preciosa que Deus me deu? Em Efésios capítulo 5, do versículo 15 a 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar a Deus, procurar de Deus qual o propósito dele para as nossas vidas. Não dá para a gente viver de qualquer maneira, não dá para a gente administrar o nosso tempo de qualquer maneira, porque quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, nós estamos sendo bons mordomos daquilo que Deus nos confiou. Como eu falei no domingo passado, sobre os planos de Deus para a nossa vida, devemos buscar a Deus, o propósito dEle. Ele tem para nossas vidas, e dessa forma podemos investir o nosso tempo naquilo que Deus de fato planejou e sonhou para nós. 1 Pedro
4:2 diz: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os meus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Ah, irmãos, como é bom quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Como é bom. Quando eu olho para a minha vida em particular, o meu propósito de vida tem sido ajudar pessoas, levando uma mensagem de Deus, pregando os princípios da palavra de Deus. Toda vez que eu estou me preparando para uma mensagem, para trazer à igreja, eu estou alinhado com o propósito de Deus, e aquilo me dá prazer, aquilo me dá paz, e eu sei que eu estou investindo minhas horas no melhor lugar. Quando Deus me dá a oportunidade de subir a um púlpito como esse, eu sei que eu estou fazendo o propósito de Deus, cumprindo o propósito e os sonhos de Deus para a minha vida. Quando eu vou numa empresa para ministrar um treinamento, onde ali eu incluo os princípios da palavra de Deus, eu sei que ali eu estou cumprindo o meu propósito, e a hora passa, eu nem percebo, porque eu estou alinhado com os planos de Deus. Quando eu estou conversando com uma pessoa, ajudando essa pessoa, levando as mensagens de Deus para essa pessoa, levando princípios da palavra de Deus, ali eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou como um bom mordomo, servindo ao Senhor. Não importa se eu estou falando para 1 milhão de pessoas ou para 5 pessoas, eu estou cumprindo o propósito que Deus me colocou para fazer aqui nessa terra. Por isso é importante nós entendermos qual é o propósito de Deus. E sabe, quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus, Deus nos abençoa de forma abundante. Deus manda o sustento, Deus manda as provisões para as nossas casas. Se você é um médico, no momento que você está estudando, ou você quer ser um médico, naquele momento que você está estudando para um vestibular, se preparando para cumprir o propósito que Deus tem para você como um médico, você está alinhado com o propósito de Deus. Quando você está na universidade estudando para ser um médico, você está alinhado para cumprir o propósito de Deus. Se você é um professor, aquela aula que você está preparando para os seus alunos, não veja isso como algo cansativo, mas veja, eu estou fazendo aquilo que está alinhado com o propósito de Deus. Aquela sala, aquela turma que você olha, e aquelas crianças subindo na carteira, aquele aluno que dá trabalho, não olhe aquele aluno como alguém que dá trabalho, mas olhe o que Deus vai fazer na vida desse aluno, através da sua vida. Se você é um empresário, aquele tempo que você está planejando, estruturando as estratégias para a sua empresa, para ampliar a sua empresa, para crescer a sua empresa, porque através da sua vida, Deus vai abençoar o seu negócio, e o seu negócio vai prosperar, e outras famílias poderão ser abençoadas, porque vão estar trabalhando ali. Se esse é o propósito que Deus tem para a sua vida, quando você está na sua empresa, quando você está definindo uma estratégia, você está alinhado com o propósito de Deus para você. Talvez hoje, você esteja ouvindo isso e você fala assim: mas pastor, eu estou num momento tão difícil, eu estou num lugar onde eu não gostaria de estar, eu estou numa empresa onde não me valorizam, onde não me dão valor, eu me sinto que eu estou completamente fora dos propósitos de Deus. Eu me sinto que eu não estou alinhado com aquilo que Deus tem para a minha vida. E sabe, quando isso acontece, a tendência do ser humano é sempre olhar a grama do vizinho. Oh Senhor, por quê? Por que eu tenho que carregar esse fardo, enquanto o meu irmão lá na igreja é tão abençoado? Chega com um carrão, é feliz, faz um trabalho que ele gosta. Por que comigo tem que ser assim? Por que eu tenho que aguentar esse chefe mala? Por que eu tenho que aguentar esse trabalho que eu não gosto? Por quê?
Isso não está alinhado com os sonhos e os propósitos que Deus tem para a minha vida. E a tendência nossa como ser humano, muitas vezes, é olhar para a grama do vizinho ou murmurar. Mas abra bem os ouvidos para o que Deus quer te ensinar nessa noite. José não queria ser escravo. José não queria ser um prisioneiro. Mas José foi temente e fiel a Deus por onde ele estava. E por causa da sua fidelidade e do seu coração, Deus o colocou exatamente no lugar onde ele tinha projetado para José estar, no tempo certo e na hora certa. Talvez esse lugar que você esteja hoje, que você acha que é um lugar ruim, que você acha que é um lugar que não está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida, esse pode ser a preparação de Deus na sua vida. Para que José pudesse chegar no posto de governador, ele teve que passar pela escravidão, ele teve que passar como prisioneiro, e no tempo certo, na hora certa, Deus o honrou, por causa da sua fidelidade. Em nenhum momento você encontra na história de José, ele reclamando e murmurando, mas em todos os momentos, ele mostra um coração fiel a Deus, um coração disposto a obedecer a Deus, um coração disposto a não desagradar o coração de Deus. Sabe, aos olhos humanos, a casa de Potifar e prisão estavam totalmente desalinhados com o propósito que Deus tinha revelado para José, através daquele sonho. Mas foi lá que José encontrou o copeiro. Foi lá na prisão que José encontrou o copeiro. E sabe, irmãos, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. A forma como Deus faz é diferente da nossa. Deus tem o tempo certo e o jeito dele de fazer. Porque sabe, quando José revelou o sonho do copeiro e do padeiro, ele vira para o copeiro que foi restabelecido no seu cargo, e ele vira para aquele copeiro e fala assim: olha, lembra de mim, fala de mim lá para o faraó, me tira desse lugar pelo amor de Deus, me tira daqui, eu quero sair daqui. Mas o que a palavra de Deus diz é que quando o copeiro foi restabelecido no seu lugar, a palavra de Deus diz assim: o copeiro esqueceu-se, se esqueceu de José, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Porque talvez, se o copeiro tivesse falado naquele momento de José, talvez José fosse apenas mais um copeiro. Você já parou para pensar nisso? Se aquele copeiro tivesse falado, talvez José tivesse saído naquela época da prisão, mas não como um governador, mas como um copeiro. Mas quando chegou o tempo certo de Deus, na hora certa de Deus, e José estava preparado para aquele momento, Deus honrou a vida de José. E José saiu da prisão para se tornar um governador. Por isso, pare de reclamar do lugar onde você está. Pare de murmurar do lugar onde você está. Seja grato. Mas pastor, está difícil ser grato aqui. Povo chato. Ganho pouco. Me escravizam. Meus irmãos, é lá que Deus quer trabalhar o seu coração. É lá, como eu falei no domingo passado, nós estamos em construção. É lá que Deus está trabalhando, é lá que Deus está te moldando, é lá que Deus está te preparando para algo que virá, porque o plano de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida na hora certa, quando eu e você estivermos preparados. Enquanto nós não estivermos preparados, Deus não pode derramar a bênção. Mas como nós cantamos aqui hoje, Deus não é homem para mentir. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas. E os planos que Ele tem para mim e para você são planos de vida e não de morte. São planos de paz. Por isso, no tempo certo, Deus vai te abençoar.
Nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso, e a forma que Deus faz é diferente da nossa. Esses dias eu recebi um texto muito interessante, e eu tentei até resgatar, mas eu não encontrei aqui, mas o texto dizia mais ou menos assim: um dia, a casa que você tanto se esforçou para comprar, ou aquela casa que você sonha, e você trabalha tanto duro para conseguir, daqui a uns 150 anos, essa casa vai estar sendo habitada por outra pessoa, que você não conhece, que você não tem noção, isso se a casa ainda existir. Daqui a 150 anos, esse carro que você tanto deseja, esse carro que muitas vezes você anda todo posudo, orgulhoso porque conseguiu, vai estar totalmente enferrujado num ferro velho, se ainda tiver ferro. Daqui a 150 anos, seus próprios familiares não saberão seu nome. Alguém sabe o nome do seu tataravô? Talvez alguns, para conseguir alguma documentação, mas eu não sei o nome dos meus tataravós. 16 pessoas que foram importantes para que eu estivesse aqui hoje, eu não sei o nome deles, não sei quem foram, o que fizeram, o que passaram. Ou seja, daqui a uns 150 anos, seus tataranetos estarão por aí e nem se lembrarão de você. As roupas que você pagou tão caro para poder andar bonito e elegante, e você tinha orgulho de colocar essas roupas para chegar nos lugares chiques, vão ser apenas pó. Sabe, muitas vezes nós investimos a moeda mais preciosa que nós temos, o nosso tempo. Nos esforçamos tanto em coisas que com o tempo passarão, coisas com que com o tempo vão perder todo o sentido. Mateus 16, 19 e 20 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A forma de acumularmos tesouros nos céus não é com reais ou dólar ou euro. A gente não acumula com dinheiro, mas sim com a moeda mais preciosa que Deus nos deu, o tempo. A forma de a gente acumular tesouros no céu é a forma como a gente investe o nosso tempo. Muitas vezes nós investimos essa moeda tentando converter o nosso tempo em real ou dólar. Você gasta o seu tempo tentando aquela promoção, tentando aquele contrato novo, tentando fazer aquele projeto novo, para que esse tempo se reverta em dinheiro, como dizem os americanos. Time is money. A gente tenta, se esforça, tentando converter nosso tempo em real ou dólar. Ficamos preocupados: como que eu vou pagar as contas que não param de chegar? Como que eu vou conseguir aquela casa melhor, maior, mais confortável para a minha família? Como que eu vou conseguir dar uma educação melhor para os meus filhos? Como que eu vou conseguir trocar aquele carro que eu tanto sonho? E a gente se esforça tanto, gasta tanto nosso dinheiro investindo, tentando converter isso em real, tentando converter isso em materiais. Mas Mateus 6, 28, 34 diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Mas pastor, o fato é que nós estamos nessa terra, nós precisamos de casa, nós precisamos pagar conta, nós precisamos de carro, e eu não quero andar em qualquer carro, eu quero andar num carro bonito, eu quero andar num carro bom, eu quero curtir minhas férias viajando, passeando,
Eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Eu quero deixar condições boas para o meu filho. Isso faz parte do mundo físico. Amém? E isso é bom, isso é bênção, não tenho problema nenhum com isso. Se alguém tem algum problema com dinheiro, meus irmãos, eu passo o Pix no final e eu fico feliz, você fica feliz e nós seremos muito abençoados. Eu não tenho problema com isso. Eu também quero uma casa melhor. Eu também quero um carro melhor. Eu também quero um futuro melhor para os meus filhos. Mas o que Deus está nos mostrando nessa noite para a gente é que nós precisamos sim ser responsáveis com nossas finanças. Nós precisamos sim buscar o melhor, mas Deus vai nos orientar. Busque primeiro a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus não está dizendo que devemos ser irresponsáveis. Deus não está dizendo para você, falando assim, olha, vai dormir, vai descansar, vai ter seu tempo de lazer, que eu vou prover tudo, isso é responsabilidade minha. Não, Deus nos dá responsabilidades. Nós somos responsáveis, nós precisamos correr atrás do nosso sustento, nós precisamos correr atrás dessas coisas, porque nós estamos nesse mundo. Mas o que Deus está nos dizendo é que não devemos ficar ansiosos, correndo atrás de coisas que amanhã não vão fazer sentido. Mas sim devemos buscar e investir o nosso tempo naquilo que ficará para a eternidade. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E sabe o que é melhor de tudo isso, queridos? Que Deus não nos dá coisas meia boca. Deus nos dá o melhor. Quando buscamos fazer as coisas de Deus, quando buscamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus supre as nossas vidas com todas as necessidades, porque Ele sabe. 2016, eu já contei minha experiência aqui. Eu trabalhava na IBM há 18 anos. Deus falou muito forte comigo que era momento de sair da IBM, de uma forma muito especial. Não vou falar aqui porque eu já falei, aqueles que não viram, outra oportunidade a gente fala. Mas o fato é que Deus chegou para mim um certo dia e falou, sai da IBM, e Ele me prometeu duas coisas, que não faltaria pão e azeite na minha casa, e que Ele colocaria as palavras certas na minha boca. E eu saí, irmãos, não tinha outra oportunidade, não tinha nenhum projeto em vista, comecei a desenvolver a partir dali, e comecei a fazer um trabalho de treinamentos. E eu fiz duas coisas. Eu falei, Senhor, eu quero andar de duas formas. Um é ministério e o outro é de onde eu vou tirar o meu recurso. E eu lembro que eu comecei a desenvolver um programa chamado, na época, Jornada da Vida Abundante. Era um treinamento que eu desenvolvia dentro das igrejas, onde a gente trabalhava a inteligência emocional à luz da Bíblia. E com esse treinamento, irmãos, minha esposa está aqui, de prova, eu não tirava um centavo desse treinamento. Isso era ministério. Eu falava, Senhor, das empresas eu vou cobrar, mas daqui eu quero, tudo que entrar vai reverter em prol do ministério. E nunca tiramos um centavo desses cursos da jornada. E eu lembro que foi um momento muito difícil para a gente, porque andar pela fé, irmãos, não é algo fácil, não é algo simples, é algo que muitas vezes você falta o ar,
mas quando falta o ar, Deus vem com abundância. É algo impressionante. E essa foi uma época que a gente andou faltando o ar. Mas Deus foi fiel, porque não faltou pão e azeite na nossa casa em nenhum momento. E não faltou, Deus sempre colocou as palavras certas na minha boca. E eu me lembro que era uma época fim de ano. E quando eu trabalhava na IBM, ali eu tinha um bom salário, e a cada 2 anos a gente tinha o costume de ir para os Estados Unidos para visitar a irmã da minha esposa. Ela mora lá, e a gente passava o Natal lá. E começou a chegar o fim do ano, e eu falei, não vai dar, esse ano não vai dar. Esse ano não vai dar. As finanças, as contas não batem, não vou conseguir ir. Falei com a minha esposa, ela ficou meio triste, mas compreendeu, e ela virou para mim e falou assim, vamos orar. E nós vamos orar. E eu estava com pouquíssimos contratos, o que entrava era o suficiente para pagar as contas e chegar no final do mês 0. E aí, em paralelo, eu fazia esse trabalho da jornada da vida abundante. E eu me lembro que uma das turmas que eu fiz, nós tínhamos 30 pessoas mais ou menos ali, e uma delas era um empresário que estava ali. E eu cheguei num dos cafés, comecei a conversar com aquele empresário ele estava iniciando um negócio nos Estados Unidos. E eu falei para ele, olha, eu conheço uma pessoa lá em Orlando, ele estava começando em Orlando, eu conheço uma pessoa lá em Orlando que pode te ajudar muito. Se você quiser, eu posso fazer a conexão entre vocês. Ele falou, eu gostaria. Marcamos uma reunião online, fizemos a reunião, ele gostou muito daquele contato, e ele falou assim, aquele empresário falando para aquele contato, que é o meu mentor lá nos Estados Unidos, ele virou e falou assim, eu estou indo para ir em dezembro, e eu vou participar, e eu sei que vocês vão ter um evento aí, eu vou participar desse evento, e eu gostaria de falar com o senhor. Irmãos, eu estava doido para fazer aquele evento. Mas eu não podia nem pensar em ir, quanto mais em pagar o evento. E aquele mentor, sem falar nada comigo, ele chega e fala assim, vai ser um prazer, vou te receber na minha casa, mas tem uma condição, você tem que trazer o Estevão, pagando tudo para ele, e ele vai participar do evento também, e você vai pagar. Eu arregalei os olhos, falei, meu Deus, e ele virou, claro, está tudo certo, já vê a sua passagem, eu vou pagar tudo. Cheguei em casa, feliz da vida, falei, amor, uma já foi, precisamos de 3. Irmãos, e eu vinha consultando para ver se de alguma forma ia ter, as passagens estavam muito caras. Quando eu cheguei em casa, abrimos o computador, fui ver quanto estava, 3 passagens. Irmãos, aquelas passagens que eu tinha visto uma semana anterior, caíram por menos da metade. Eu olhei, aquilo dava, cabia no bolso. Corri, fechei, compramos. No dia seguinte, as passagens voltaram para o preço normal. Por que eu estou falando isso? Não é para me engrandecer, não. Mas é para dizer que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele Natal, que a minha família queria ir, participar, junto com a família dela, nós estávamos lá, abençoados por Deus. Mas Deus não para por aí, porque naquele evento, Deus me levou a fazer contatos com outras pessoas que garantiram o meu próximo ano. Irmãos, é assim que Deus faz. A forma como Deus faz é diferente da forma como nós pensamos e imaginamos. Mordomia do tempo é saber usar cada momento, cada minuto do meu dia, alinhados com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus. Isso não significa que você vai deixar tudo e viver na igreja. Não.
Tem muita gente que olha para isso e fala assim, então quer dizer que eu tenho que deixar meu trabalho, deixar tudo que eu faço e ficar de domingo a domingo na igreja? Não, você não está sendo um mordomo do tempo dessa forma. Isso significa que tudo que você fizer, você deve colocar Deus em primeiro lugar. No seu trabalho, coloque Deus em primeiro lugar. Mas meu trabalho é chato, pastor. Coloque Deus em primeiro lugar nesse seu trabalho. Porque tudo que você fizer, Ele vai abençoar. Ao acordar, começar o dia, já começar falando com Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Nós temos um grupo lá da família e todo dia minha mãe começa, esse é o dia que o Senhor fez. É colocar Deus em primeiro lugar. Está indo para o trabalho, ao invés de ir xingando o irmãozinho que te fechou, vai agradecendo a Deus, vai conversando com Deus, vai falando com Deus. Está indo levar seus filhos na escola, vai orando com eles, abençoando a vida deles. Isso é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em casa, com os nossos filhos, ao invés de você gastar, desperdiçar a moeda mais preciosa, com televisão, com rede social, invista em um culto doméstico com seus filhos. Isso é para a eternidade. Isso são princípios que estão sendo lançados no coração deles. E toda semente que nós plantamos, ela gera fruto. Fazer como o salmista. E não andar no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes ter o prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar de dia e de noite. Então, primeira coisa, busque primeiro o reino de Deus. Segundo, cuidado com os roubadores de tempo. Hoje existem empresas que investem bilhões para roubar a sua moeda mais preciosa, o seu tempo. Você já percebeu que rede social não tem fim? Se você ficar 24 horas, você vai ter conteúdo 24 horas. E eles são tão inteligentes que eles sabem exatamente o que você gosta. Se você gosta, eu gosto muito de aviação. E toda vez que eu abro o meu Instagram, tem algum vídeo de aviação, para me prender. Eu gosto de futebol, toda vez que eu abro, eles mesclam. Quando você começa a cansar de ver vídeo de avião, eles colocam futebol. Aí você começa a cansar de futebol, eles colocam carro. Aí eles vão colocando tudo aquilo que você gosta, para você ficar horas e horas preso ali na rede social. Cuidado com os roubadores de tempo. Lembre-se, seu tempo é limitado. Você não tem tempo infinito. Não, é finito. Portanto, invista naquilo que vai trazer resultado para a eternidade e não para esse tempo. Há tempo para todo. Terceiro, há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz isso. Existe o tempo de trabalhar, existe o tempo de estar em família, existe o tempo de estar na casa do Senhor, existe o tempo para você. Muita gente tem tempo para tudo, para todos, mas não tem tempo para a gente mesmo. Isso não é ser mordomo do tempo. Todos nós precisamos do nosso tempo sozinho. Antigamente, teve um tempo atrás que tinha uma palestra que, eu não lembro quem era o pastor, mas ele falava que o homem, ele tem a caixinha do nada, do vazio. Já viram? Escolhidas. Você chega lá para o seu marido, você fala, você acha que ele está ouvindo, mas ele não está ouvindo. E onde é que ele está? No vazio. Ele está no mundo dele. É assim ou não é, escolhidas? É assim ou não é, fortes? Cada um tem que ter o seu tempo para você também. Existe o tempo de descanso, de lazer. E quando essa balança está desequilibrada, você e eu não estamos sendo bons mordomos do nosso tempo. Se você está trabalhando muito, cuidado, você não está sendo mordomo do seu tempo. Você está gastando, investindo seu esforço, seu tempo, talvez em coisas que não vão durar para a eternidade.
Enquanto você está trabalhando, sua família está em casa, seu filho está doido para jogar uma bola com você. Há tempo para todas as coisas. Você não vai ficar mais rico ou menos rico se você for mais cedo para casa. Mas comece a equilibrar essa balança. Há pessoas que falam assim, então eu vou dedicar todo o meu tempo para Deus. E vem todos os dias da semana na igreja. Cuidado, cuidado. Você pode não estar sendo bom mordomo. Sua família precisa de você. Seus filhos precisam de você. Há tempo para todas as coisas. Vir ao domingo, vir ao Conexão Família, nos fortes, isso é bênção, vir numa vigília, mas cuidado. Servir a Deus é preciso, a gente vai falar sobre isso, mas cuidado para não pegar tantos compromissos. Saiba ser bom mordomo, porque daqui a pouco você entra num ritmo maluco que você não consegue dar conta. Quarto, invista seu tempo no servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Meu pai costumava dizer assim lá em casa, quem não serve para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. No mês passado nós falamos exatamente sobre isso, o privilégio de servir a Deus. Como é bom, irmãos, quando a gente serve a Deus. Como é bom quando eu saio daqui, depois de um dia, de uma noite como essa, a gente sai alegre, a gente sai feliz. O meu sogro é uma pessoa muito especial na minha vida, ele é muito importante na minha vida, porque Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel, sim? Eu estudei 4 anos para ter minha esposa. Se hoje eu tenho minha faculdade, se hoje eu tenho mestrado, é graças ao meu sogro. Porque meu sogro pôs uma regra, só casa depois de formado. Pensa num homem que nunca tinha estudado e começou a estudar que nem um doido. Eu louvo a Deus pela vida do meu sogro. E meu sogro, ele é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço na área de educação. Um homem muito inteligente, muito capaz, muito reconhecido na área dele, mas ele sempre trabalhou muito. Eu lembro que quando eu namorava a Sharon, teve uma época que ele trabalhava em Americana, Piracicaba, Campinas e São Paulo, tudo no mesmo dia. E ele saía 6 horas da manhã de casa e voltava 11h30 da noite. Eu não sei como ele ia conseguir aquilo. E ele sempre foi muito focado, muito direcionado para o trabalho. E meu sogro, ele foi um homem que quando começou a igreja, quando a igreja ainda era lá no tabernáculo, era um homem que sempre trabalhava muito aqui na igreja. Ele fez muito nos casais. Ele conta de quando estavam limpando o terreno, que ele foi lá ajudar a limpar terreno. Muitas coisas ele fez aqui na casa do Senhor. Mas quando ele entrou nesse ritmo doido, ele começou a focar só no trabalho. E meu sogro sempre foi um homem mais reservado, mais calado no lugar dele. E no mês passado aconteceu um milagre, irmãos. Pastor Gilvano conseguiu convencer o meu sogro a trabalhar na EBF. Se tinha uma pessoa que eu nunca podia imaginar que fosse trabalhar na EBF, seria o meu sogro. Irmãos, eu cheguei aqui na EBF e eu vi uma cena que eu nunca imaginei ver. Meu sogro dançando com as crianças. E eu vi um lado do meu sogro que eu não conhecia até então. A alegria dele de estar servindo. A alegria dele de estar aqui junto. Só para vocês terem uma ideia, meu sogro é super metódico. Quando ele está assistindo uma série de filme, dá 9 horas, em ponto, ele vai dormir. Então, a série pode estar no meio do episódio, naquela cena mais de tirar o fôlego. Ele desliga a televisão e ele vai dormir. Esse é meu sogro. 10h30 da noite, ele aqui, cuidando da EBF, feliz, alegre, saindo daqui,
já falando, próximo ano a gente já tem que ver as coisas. Irmãos, isso é trabalhar, isso é servir o Senhor. Servir a Deus é um privilégio que nós temos, e que nós possamos, como Josué disse, que nós também possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mateus 25, 31 a 46, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me vestiste e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe disse: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um de meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, quantas vezes a gente gasta nosso tempo com coisas desse mundo, quando nós poderíamos estar gastando nosso tempo com as coisas que vão ficar para a eternidade. Isso é ter mordomia do tempo. E quando nós fazemos, quanto mais nós fazemos para Deus, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos recompensa, mais Deus nos dá em forma abundante. Uma semente, ela é capaz de gerar milhares e milhares de frutos. Você pega uma pequena semente de uma laranjeira, por exemplo. Você planta aquela árvore, brota, e aquela árvore gera outras laranjas. Quando nós estamos a serviço do Senhor, nós também estamos lançando sementes. E essas sementes vão ser lançadas, vão ser cuidadas, vão ser brotadas pelo próprio Senhor, gerando frutos.